Olá, bem-vindos, MFC Gestor. Deixa eu fazer uma pergunta. Sua empresa está com o financeiro desorganizado? Vou te dar uma notícia. Isso não é culpa de fora da empresa, não. Isso daí é processo dentro da sua empresa que você tem que organizar e criar métodos. É isso mesmo. O financeiro requer organização e métodos para funcionar, principalmente quando você está estruturando a empresa ou a sua empresa ainda está em passos de amadurecimento de processos. Hoje eu vou te ensinar a realizar esse processo e vamos fazer na prática para que você tenha o controle financeiro e também dos documentos da sua empresa. Deixar uma coisa bem organizadinha, bem fácil de trabalhar e principalmente fácil de delegar para outra pessoa continuar a tarefa e, obviamente, tirar isso das costas de você, empreendedor, empreendedora. Vamos comigo? Perfeito, gente. Então, organização e método. Como que você vai fazer? Reúna a sua equipe, as pessoas que cuidam do movimento ali, de quem é que recebe carga de fornecedor, de quem é que faz o despacho de mercadoria, de quem coleta as informações no e-commerce lá para poder fazer o preenchimento de faturamento. Pega também o dono da empresa ou pega o funcionário. Junta essa equipe e vai fazer a seguinte pergunta. Pessoal, precisamos escrever mesmo, abrir um arquivo e escrever um passo a passo, se possível numerado, 1, 2, 3, do que é que a gente vai determinar de regras para organizar o nosso financeiro. Eu vou te ajudar. Então assim, olha, vamos pensar no processo inicialmente do contas a pagar. O que você precisa de ferramentas para organizar? Primeira coisa, essa mercadoria chega num caminhão, talvez, né? E você vai descarregar a mercadoria, tem uma nota fiscal. Então você vai escrever lá que há um processo de conferência, se a mercadoria está correta, se a nota está ok, e você vai fazer o aceite dela. Nesse aceite você vai incluir uma checagem, que é a nota está com as condições financeiras descritas tal qual foi a compra? Se sim, você aceita a mercadoria. Se não, você tem que criar outros processos para poder devolver essa mercadoria ou exigir que o fornecedor emita a nota tal qual foi o acordo comercial, perfeito? Então a primeira barreira de entrada é uma validação, um controle de qualidade lá. E aí você pode se munir de outras ferramentas, como um checklist simples para que o seu funcionário faça. Toda vez que você imprime um checklist, imagina, você vai entregar na mão do seu funcionário e fala, funcionário, hora que chegar a mercadoria, você vai conferir. Está o pedido, a quantidade correta? Sim. Está o valor correto? Sim. Está declarado as condições de pagamento aqui dentro e as duplicatas? Sim, está correto. Ok, aceita a mercadoria. Não está correto, entra num plano de contingência aí que você elabora outro processo. Perfeito? Mas, digamos aqui, implementamos a primeira regra, que é o aceite da mercadoria. Ok, chegou a mercadoria, provavelmente você vai ter um documento como esse, que é um boleto e a nota fiscal, correto? O que você vai fazer? Você vai pegar, abrir uma planilha do Excel, olha só, igual essa que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Eu vou deixar essa planilha pronta para vocês fazerem o download, inclusive, ok? Gratuitamente. Veja só, você vai vir aqui e colocar, abrir um novo registro e vai digitar aqui, olha, o código desse documento. Aqui você põe um sequencial, ok? Nesse campo, coloca o código do documento e vai continuar aqui o preenchimento das informações. Principalmente aqui, olha, falando qual é o valor, qual é aqui o histórico dessa mercadoria, se ela veio de uma nota, colocar o número da nota. Pense que você tem que usar essa informação no futuro para consultar. Então, você coloca, não precisa encher linguiça, mas coloque aquilo que é útil para você, né? No meu caso, eu instruo a minha equipe a colocar NFE, aí vai ter o número da nota fiscal, referente ao que é compra de um servidor, compra de uma bobina de impressão de etiqueta, o que for, e o nome, aqui obviamente nesse campo do participante, é o nome do fornecedor. Coloca o valor e aqui o campo de data de vencimento. Veja só, a data de vencimento é importante porque aliado a este outro campo aqui, olha só, aqui nós temos a situação, marcando que isso está pendente. Então o que vai acontecer? Você vai digitar esses dados, tá? Se tiver mais alguma observação você coloca aqui e tem uma outra característica que daqui a pouco eu vou retornar nele, eu vou passar agora por enquanto essa parte do plano de contas,
mas você vai lançar aqui. E você vai se munir de uma barreira física, de uma característica física. Por quê? Porque você vai criar esse método lá na tua regra. Lembra que a primeira foi o checklist de recepção da mercadoria. O segundo tópico que você vai colocar naquela regra que vocês estão definindo em comum, vai falar o seguinte: nós vamos lançar, e aí você vai se munir de uma ferramentinha dessa, ó, que é um carimbo, pequeno carimbo. Você vai mandar fazer um carimbo desse escrito lançado, um espacinho para colocar o número do documento e a data que foi lançado. Não é a data de vencimento, nada disso, é a data que foi lançado. Vai pegar o seu documento, o seu boleto e ó, vou fazer até um barulho aqui para você ver. Vai bater ele aqui e vai escrever, né? Olha só, vai ficar esse carimbinho aí lançado e aí você vai preencher o que aqui? Vai preencher qual é o número do registro que foi feito ali dentro e, se possível, for mais de uma pessoa que faz o processo, você vai escrever quem foi que fez a atividade ali em cima. Então você clica lançado por tal fulano, ali tem a data, perfeito? Fica documentado. Aí na sequência, o terceiro passo, você vai falar o seguinte, ó, lançou, bate o carimbo. O terceiro passo você vai se munir de uma outra ferramenta, vai até aí na sua cidade, numa papelaria, na Calunga, onde for, vai ter isso aqui, que é uma pasta sanfonada. Isso daqui é real, é da minha empresa. E aí, como que funciona o processo aqui? Olha só, chegou a nota fiscal, eu recebo, muitas vezes a nota vem em papel, né? E quando não vem, mesmo eu sendo uma empresa de tecnologia, eu crio essa característica física, porque fica fácil de delegar. Novamente eu digo, uma pessoa sai de férias, a outra assume, tem uma coisa tangível para ela fazer. O ser humano precisa dessas coisas, porque quando é tudo eletrônico, fica complexo de você aferir se isso está sendo feito, tá? Então o automatizado é muito bom, mas existem as características que a gente não pode negligenciar, que são os documentos físicos, e a gente tem uma organização. E aí o que a gente faz? Olha, pega esta pasta, note que ela tem aqui todos os dias do mês, e aí se este boleto que eu tenho, ele está vencendo no dia 17 de janeiro, eu vou lá e vou colocar no dia 17 de janeiro, já que é o próximo, por exemplo, próximo vencimento. Coloco lá, vai ficar organizadinho a minha pasta. Então aí eu tenho dois cenários. Eu já tenho ele lançado e carimbei, coloco na pastinha sanfonada, devidamente classificado no seu dia de vencimento. Perceba que com apenas 3 passos você organizou a entrada de documento do contas a pagar no que se refere à compra. Obviamente, você vai ter outros processos aí do contas a pagar, como por exemplo, a folha de pagamento. Então você vai abrir agora um outro tópico escrito, olha, como que dá a entrada dos processos de folha de pagamento. Então aí você escreve os passos. Número 1, entra em contato com a contabilidade. Número 2, pega a lista. Número 3, lança. Pega qual documento? Ah, ele vai me mandar a guia de recolhimento do FGTS, vai me mandar a guia em outro imposto. E por fim, eu vou ter o trabalho de fazer a própria folha. De repente eu vou ter os olerites, alguma coisa? Mesma coisa, carimbo, lançado tal dia por tal fulano. Escreva essas regras, isso é importante, método, tá? Organização e método. Perfeito, então eu vou lançando. Vamos dar outro exemplo ainda para que você coloque também na tua regra aí de negócio, na tua organização e método, que seria outros pagamentos, como por exemplo, você teve um serviço de manutenção dentro da tua empresa. Você chamou um eletricista, ele veio e vai te dar, ou seja um pedido, ou seja uma nota fiscal, vai sair grana da tua empresa. O que você tem que ter? Exatamente o mesmo processo. Carimbinho de lançado, pega o documento, lançado, coloca na data, faz o pagamento, para poder fazer o pagamento. Perfeito? E aí nós vamos tendo essa situação, ou seja, agora aqui na planilha, veja só, nós temos o registro, a data de vencimento e a situação pendente. Com isso você consegue filtrar tudo que vai vencer, por exemplo, em determinado período que está pendente para pagar. Você já tem uma informação muito útil que é quais são os itens que eu tenho que pagar na próxima semana. Então você já começa a ter essa informação. Você pode chegar para o funcionário, me dê a relação de qual o valor que eu tenho que pagar na próxima semana. É isto, tá? E isso vai existir para todos os vencimentos. Se você comprou em 30, 60, 90, você vai colocando as datas de vencimento ali.
Perfeito? Organizamos. Teve uma ideia de como é escrever essa organização em método para o ciclo de compra? Agora nós vamos no ciclo do contas a receber. Similar ao que nós fizemos em compras, nós temos que criar também o passo a passo, os métodos do que é que nós vamos trabalhar. Então veja só, em compras ficou evidente que o gatilho, quem dispara isso é a recepção da mercadoria. E na hora do contas a receber, quais serão esses gatilhos? Normalmente é a venda, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo que eu conheço de caso prático mesmo, não vou revelar nome de empresa, mas, ó, por exemplo, uma empresa, ela trabalha no Ceasa. Então imagina só, ela tem lá os caminhões que chegam e entregam caixa de laranja, por exemplo. O caminhão vem com toneladas ali de laranja ali encaixadas ali, né? E ele vai descarregar, aceitou, documento, nota fiscal, beleza, está no estoque a laranja. Agora ele vai sair. Poxa, ele vai sair, veio um cliente ali e vai fazer uma compra. Então ele chega lá e fala assim, olha, quanto que você quer de mercadoria? Ele vai falar, eu quero 10 caixas. E aí entra as outras organizações do contas a receber. Eu já ensinei, está neste vídeo aqui, como criar uma tabela de preço. Aliás, não só uma, você pode criar várias tabelas de preço. Porque nessa reunião que você está fazendo, vocês vão falar, gente, para o contas a receber, nós precisamos definir o seguinte. Primeiro, quais são os produtos? Isso está tranquilo, beleza. Quais são os preços que nós vamos ter? E para cada preço, você vai criar uma tabela de preço. Nessa planilha que eu comentei, lá você vai criar markups por tabela de preço, definir ela. O importante é que você tenha, se for o caso, um papel ou uma mensagem, um PDF, alguma coisa onde tenha a relação produto-preço para aquele cenário. Então, por exemplo, você vai criar um cenário que é assim, venda à vista, no Pix. Então, é este preço. Venda no cartão de crédito, é outro preço. Condição de pagamento, 30, 60 e 90, é outra tabela. Entendeu? Você identifica as características do seu negócio e transforma isso, deixa isso prático. Agora, também não vai ficar criando 15, 20, 30 tabelas, porque você imagina você entregar isso na mão do teu funcionário para ele fazer. Fica complexo. Então pense em custo e benefício. Então você vai trabalhar, olha, eu tenho essas tabelas aqui. São 2, 3, 4 tabelas de repente, aí não vai exagerar, ok? Perfeito. Veja que nós já definimos então com isso qual é o preço. Você pode ter definido nisso a condição de pagamento e tem um outro item que você vai definir, que é a forma de pagamento. Que jeito que esse cliente vai pagar? Ele vai pagar no Pix, ele vai pagar no boleto, ele vai pagar no cartão de crédito. Então, isso são formas de pagamento. Vocês devem conversar também e estabelecer quais são estas formas de pagamento. Veja só, então, no cenário do script de contas a receber, fica, número 1, eu tenho que fazer o controle de qual é a mercadoria que está saindo, tá? Via pedido ou o que for. Você pode se munir, de repente, falar assim, olha, Matheus, eu não tenho condição de, no momento da venda, ter um sistema ali, é muita correria, você não tem ideia o que é trabalhar nesse cenário aqui. Mas você pode sim fazer um documento simples, então, ó, igual a este, você já deve ter até visto isso, né? Isso é um pequeno recibo, você pode fazer ele customizado para a sua empresa e eu recomendo que você faça duas características. Primeiro, coloque 2 ou mais vias, conforme o teu processo de negócio, que é aquele famoso carbonado, né? Você coloca o papel carbonado ali se você não tem condições de controlar com software isso. E aí você vai fazer o seguinte, outra característica, vai pedir para que a gráfica faça isso de forma numerada. Ou se você está no começo do seu negócio aí também e não tem condições, você vai lá e numera de 1 a 100 e coloca lá e vai falar, olha, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e vai fazendo mesmo que seja a caneta ali, mas já deixa numerado antecipadamente. Por que isso? Porque este número do documento, esse número do formulário, olha só, você vai utilizar aqui na planilha. Então veja só que script de regras, organização e método que a gente pode criar. Número 1, mercadoria vai sair da empresa. Eu preencho o pedido, coloco quantidade, o valor unitário, que eu obtive da tabela, escrevo aqui qual é a condição de pagamento, qual é a forma de pagamento, valor unitário vezes quantidade, total do item, coloco aqui nesse pedido. Uma vez feito isto, eu falo para o cliente, dirija-se ao caixa para fazer o pagamento
Ou, senhor cliente, apenas assina aqui e vá lá para a área de carga que eu já vou providenciar a emissão da nota fiscal. Ou se o cliente você vai entregar depois, por exemplo, tem cenário de material de construção, por exemplo, que o cliente vai lá, uma madeireira talvez, né? Ele vai lá, escolhe o produto que ele vai querer e fala assim, ok, nós vamos mandar entregar lá isso para você. Então você fez o pedido e aí você vai cuidar do restante do trâmite interno. Agora, o importante é o seguinte, eu fiz o pedido, eu preencho ele, manuscrito mesmo, e ó, escuta o barulhinho, cadastro na planilha e olha, bato lá, lançado e digito o número do registro que ele ganhou lá dentro. Então veja aí na planilha agora que você vai ter o número do documento, que é o número do teu formulário que você fez. O registro, o ID, é o próximo que ele criou aqui dentro. Você vai pegar isso e lançar aqui. Por quê? Dentro da tua pasta sanfonada agora, você vai ter também lá, você pode criar uma outra pasta, se for o caso, do contas a receber. Então fala assim, ó, esse aqui são os vencimentos que eu tenho para receber. Então se você tem um controle desse com pedidinho aqui, com uma planilha do Excel dessa, você com pouco investimento consegue organizar o seu financeiro. Percebe que agora nós já estamos criando regra? Então no financeiro, olha só, regra número 1, eu faço o pedido, determino dentro dele valor, condição e forma de pagamento. Do 2 em diante, você vai colocar, agora tem que ser feito o lançamento. Então, ó, dirija-se ao caixa, coloca na fila de entrega, coloca para faturar, qualquer um desses itens que seja aplicado à sua realidade aí, você já consegue formalizar. Então, perceba que nós nos munimos de dois passo a passo. Um para entrada de compra, outro para saída de mercadoria, que é onde gera contas a receber, correto? Com isso, você consegue delegar para alguém. Esse passo a passo estando claro, bem definido, é possível de delegar e conferir, principalmente. Agora eu vou te dizer uma coisa importantíssima. Seja você empresário, empresária, você é o dono que vende ou que não, você não pode passar por cima das regras que vocês definiram em conjunto, tá? Nenhuma pessoa deve passar por cima das regras. Não, pode entregar para o cliente aqui, depois eu faço receber, esse cara é meu amigo. Não faça isso, porque se você, dono de empresa, fizer isso, você está transmitindo para o teu funcionário, para a tua equipe, que você não respeita as regras e talvez eles também não tenham, eles tenham o direito também de não respeitar a regra quando surge um cenário. E isso vai fazer com que gere o caos aí dentro na hora de controlar o financeiro. Então, regras são para serem seguidas. E no financeiro, seja qual for a pessoa que você escolheu para trabalhar lá, seja você, o seu sócio, esposa, marido, quem for que está cuidando do teu financeiro, ele vai ter responsabilidade de manter isso organizado. Agora, lembra daquele filme do Homem-Aranha, que ele tem um trechinho que ele fala assim, ó, grandes poderes, grandes responsabilidades? Aqui você vai fazer o contrário, grandes responsabilidades como é organizar o financeiro, grandes poderes também, inclusive poderes de exigir que a regra que vocês definiram em equipe seja cumprida. É claro, vão existir exceções. E aí como que vocês vão tratar isso? Vocês retornam e conversem. Gente, olha, mas tem o caso aqui quando o cliente já pagou antecipado, ele deixou um valor, isso nós não previmos. Ok, vocês voltam e conversam. Nada é escrito em pedra, então vocês vão validar isso, escrevam essas regras e falam, gente, vamos praticar isso por 2, 3 dias e na sequência a gente revisa isso, replaneja de repente o cenário, perfeito? Então, com isso fechamos o que nós temos em aberto para pagar e para receber. E a partir daí, o que nós vamos fazer? Veja só, você vai pegar novamente, vai chegar no dia e vai falar assim, olha gente, olha como vai estar organizadinho. Você vai olhar, fulano que cuida do financeiro, fulana que cuida do financeiro, pegue, por favor, os vencimentos da semana que vem. Ela vai ter que vir nessa pasta aqui, pegar e somar um por um? Não. Veja só, ela vem aqui na planilha e vai nessa planilha colocar aqui, olha, o período que ela quer, situação pendente e vai marcar aqui, ó, contas a receber, contas a pagar. Você já vai ter a lista disso. E aí, olha só, por exemplo, esse daqui, você tem esse vencimento nesse dia. Você vai pegar essa data e procurar aonde? Olha aqui, no número do dia que está aqui. O documento tem que estar aqui dentro dessa pastinha que você vai pagar. Perfeito? Perceba como você criou um método
que agora seja o funcionário A, funcionário B, ambos seguem o mesmo método e o resultado final é um padrão, ou seja, o documento perfeitamente organizado. Beleza? Agora nós vamos para o segundo passo. Veja só, então nós temos o que nós vamos pagar. O que você vai fazer agora que você precisa de ferramenta? Você vai precisar de um outro carimbinho e agora, olha só, não sei se dá para ler aí, mas ele está escrito pago. Perceba que você agora trabalha com dois carimbos, um lançado e o outro pago, perfeito? Nesse cenário, o que você faz? Chega no dia do vencimento, pega o documento da pasta sanfonada, entra no banco, faz o pagamento e aí vai bater o carimbinho dele. Pago onde? Bradesco, pago no Itaú, pago com cartão de crédito, pago com Pix, pago no cartão de débito, do Bradesco, do Santander e vai escolher a opção que você fez e bate o carimbinho. Novamente, dispositivo, barreira física, ou seja, ao bater o carimbo de pago, significa que está pago. E aí você vai fazer o que com esse documento? Voltar na pasta sanfonada? Não. Você vai comprar um outro documento, um outro material, que é isso aqui, que é uma pasta de arquivo, ok? E aí você vai pegar e vai organizar dessa forma. Veja só, isso aqui é um caso real, é da minha empresa isso aqui. Então, dentro disso aqui, qualquer documento que eu for procurar aqui, olha, aqui está por mês, qualquer documento, isso aqui, olha só, é uma conta daqui de água aqui de São José do Rio Preto, qualquer documento que eu pego, olha só, tá aí a informação do carimbinho de lançado e pago, devidamente organizado. Ou seja, eu peguei e arquivei aqui dentro, depois você vai pegar essa própria ficha que você tem aqui de lançamentos, você pode imprimir ela e colocar como capa de rosto na hora de fechar o mês. Olha, fechei o mês, você vai lá, imprime um índice de tudo que tem, vai dar 3, 4 folhas, de repente você organiza e é a capa. Olha só o meu aqui, tá vendo? Começa com ele, olha só. E aí eu sei o que tem aqui dentro organizado. Então com isso você executa a organização do pagamento. E na planilha o que você faz para saber que está pago? Você vai vir aqui, olha só. Simplesmente você vem, coloca aqui a data que você realmente pagou e troca essa situação aqui para liquidado ou pago, né? Conforme o nome que você utilizar aí também. Eu vou ensinar você a fazer essa planilha, mas também vou te dar ela aqui para que você faça o download. Eu vou deixar o link aqui para você entrar e conseguir essa planilha para você poder utilizar ela aí dentro do teu cenário. Então, até agora, fazendo uma pequena revisão, você precisa organizar os teus métodos, sentar com a sua equipe, definir e, principalmente, coloque isso no papel ou no arquivo do computador para você poder imprimir e todos estarem cientes daquele processo, perfeito? Agora nós vamos continuar no ciclo de fluxo de caixa. Ok, organizamos o nosso financeiro, eu sei o que eu tenho a pagar e o que eu tenho a receber, mas onde que isso entra no nosso fluxo de caixa? Está vendo essa coluna aqui? Esta coluna é do nosso plano de contas. Da onde que ele vem? Veja só. Eu vim aqui e criei essa planilha. Essa planilha aqui, olha, essa abinha, essa pastinha aqui que eu deixei dessa cor, ela tem toda a listagem. Lembra nesse vídeo aqui, olha, que eu comecei a aula de fluxo de caixa, que eu falei, olha, reúna com a sua equipe e verifique tudo o que você recebe e todos os itens que você paga. Então aqui eu deixei alguns elementos. Então você tem aqui o aluguel, você tem aqui a compra de matéria-prima, você tem aqui a folha de pagamento, tá? Você tem a despesa de energia, né? Que você vai seguir no mesmo processo, né? Então você vai listar todos esses itens de forma macro. Não fique colocando muito detalhe para não deixar complexo o processo de lançamento. Faça isso de forma sintética, ou seja, você pode expandir aquilo que você quer conferir. Mas não precisa expandir tudo. Então, por exemplo, de repente, você vai pegar um cenário ali de impostos. Eu não preciso ficar sabendo se esse imposto foi A, B ou C. De repente, você pode pôr só impostos. Mateus, mas e lá na frente se eu precisar saber o quanto que eu paguei de ICMS? Aí você não vai ter. Então, se você precisa dessa informação, então aí você separa. Olha, isso aqui é o que eu paguei de DAS. Isso aqui é o que eu paguei de ICMS, de IPI, entendeu? Você separa esses itens conforme a necessidade que você vai precisar no futuro. O importante é que você chegue nessa lista aqui e aí, lembra lá dos nossos lançamentos? Dá uma olhada aqui, olha essa coluna. Esta coluna, ó, você clica aqui no caso, aluguel, vem aqui e marca aluguel. Você vem aqui, olha só, outra coisa, compra de matéria-prima.
O caminhão chegou, eu lancei, bati carimbo e na hora que eu bati o carimbo eu escolho qual que é o plano de contas que ele vai impactar. Então, no caso aqui, é compra de matéria-prima. E assim eu faço para tudo que eu vou lançar a pagar e tudo também que eu vou lançar a receber. O receber é muito mais simples, porque normalmente você recebe de venda ou de prestação de serviço ou, eventualmente, juros, por exemplo. Você pode ter outras formas aí, olha, eu recebo um aluguel, eu recebo... Mas aí já começa a ser muitas coisas específicas, né? Então, no nosso caso, o importante é que você deixe isso macro, tanto no contas a receber, como essa listagem no contas a pagar. E aí, basta manter isso organizado e bem-vindo a uma empresa organizada. Agora você tem o teu financeiro na mão, com condições de extrair informações importantes, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo, obtendo daí custo fixo, despesa fixa, custo variável e despesas variáveis. Um abraço, prazer tê-los conosco. Não deixa de compartilhar esse conteúdo para aquela outra pessoa que precisa também organizar o financeiro dela.